Então as cores vão influenciar na decisão de compra. Tudo influencia na decisão de compra. A gente olha primeiro, antes de provar. Como que você quer ter um produto de posicionamento diferente no mercado, sendo que a embalagem é igual? Tem um doce mesmo, que eu sempre trago aqui pro pessoal. Ele é muito bom, esse doce. A identidade visual foi feita há muitos anos e nunca foi atualizada. E a pessoa que fez parece que não tinha muito conhecimento. Então a marca é fraca, o pote é fraco de um produto premium. Então ele é comercializado no mercado com um produto CD, barato. Resolvemos aqui trazer na prática o trabalho da Júlia. E o Wilson, para quem não sabe, ele tem um laticínio e a Júlia ficou responsável por criar a identidade da marca do laticínio do Wilson. Toda essa criação da Júlia a gente vai mostrar para vocês também em primeira mão. A próxima imagem é a sua identidade visual. E aí, eu quero saber. Pode falar. Eu aguento. É logo que fala. Eu aguento. Vamos lá. Começando mais um episódio do Cast LAC pela Consulac. Hoje com presença ilustre. Ilustríssima. De quem que é? Ilustríssima. De quem que é, Marcelo? Da Júlia Oliveira. Júlia Oliveira é a nossa designer de produtos aqui da Consulac. Tem feito um trabalho excelente, né, seu Wilson? E nós resolvemos trazer ela aqui para bater um bate-papo com a gente mesmo, para mostrar para você a importância de uma marca muito bem feita, consolidada e, como você fala, né, seu Wilson, posicionamento da marca. Desde a escolha da escrita, da logomarca, do bichinho que vai aparecer lá ou não, das cores, enfim. Você vê o rótulo na prateleira, vê o produto na prateleira, mas não imagina o estudo por trás daquele rótulo que também vende. Além de um rótulo registrado, né, dentro da legislação, é um rótulo bonito que lá na gôndola destaca de todos os outros produtos. E obrigado por aceitar esse convite, Júlia. Como disse, você está em casa, né? Você é das nossas. E nós trouxemos você aqui porque você tem muito a agregar e nós queremos trazer consciência para quem está assistindo a importância de um bom posicionamento de uma marca, como o senhor sempre fala, né, senhor? Queria que você se apresentasse, falasse um pouco falasse do seu trabalho aqui na empresa. Como que é essa questão da construção da identidade visual? O que é uma identidade visual? Primeiro ponto. Porque tem muita gente que tem a marca e não sabe o que é uma identidade visual. Então, se apresente e fala um pouco do seu trabalho aí pra gente. Oi, gente, é um prazer estar aqui, né, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Meu nome é Júlia, sou designer de produtos, trabalho aqui na Consulac desenvolvendo marcas, né, e a identidade visual, para iniciar, antes da identidade visual, é importante entender o que é uma marca. Marca é basicamente, quando a gente machuca, a gente fica com aquela marquinha. Quando a gente se apaixona, a gente fica com aquele lembrete da pessoa. Quando a gente sofre alguma emoção, a gente fica marcado. Logo, nossa marca, nossa empresa tem que deixar uma marca em alguém. E a gente quer que seja positivo. Sim. Né? Afinal, a gente quer ter uma empresa que vende. A gente quer ter uma empresa competitiva. A gente quer que a marca seja vista de uma forma diferente, que tenha um diferencial. Então, quando a gente fala em marca, que a marca marque as pessoas, que ela deixe, né, um carimbo ali, aquela marca existe. Aí a gente entra num ponto de que a sua marca é boa mesmo quando ela começa a desenvolver fãs. Se sua marca tem fã da marca, se tem pessoas que recomendam ela de graça, fala assim, não, aquele iogurte, ele é bonito, ele é bom, ele é gostoso, ele pode comprar para sua sobrinha que é bom. Não, pode comprar para sua filha, manda para a escolinha, é saudável. E isso é um dos sinais de que sua marca ela é boa, porque existe um fã ali. Você não pagou para ninguém recomendar ela. Então, quando a gente chega no ponto de que uma marca marcou tanto uma pessoa que ela quer que as outras pessoas sejam marcadas por aquela marca, por aquela empresa, por aqueles produtos. Então, achei um bom caminho de iniciar aí, antes de tudo, o que é identidade visual, antes entender um pouquinho o que é marca. E o que diferencia as marcas tradicionais de uma marca que realmente marca, no seu ponto de vista? Não tentar copiar o que já existe, né? Apesar de existir aí uma ideia de que
quando a gente, né, nada se cria, né? nada se cria, tudo, né, se copia, se transforma. Tem um pouco disso, né, na parte criativa. Mas quando a gente entende qual que é o diferencial da pessoa, o que diferencia ele, seja na produção, num pensamento, num posicionamento, da forma como ele enxerga o mundo, né, a forma como o empresário quer que a sua marca se posicione no mundo, aí a gente encontra um diferencial. E como que você acha dentro do setor lácteo que o empresário, dono de uma empresa, ele pode posicionar a sua marca? Eu falo do seguinte sentido. Eu vejo que tem muito rótulo no mercado, muita identidade visual que não condiz com o produto que está ali dentro. Então, o que eu enxergo? Quem vai vender para criança é um rótulo mais lúdico, é uma identidade mais lúdica. Quem vai transmitir um produto de maior qualidade, ele tem que transmitir segurança, ele tem que transmitir tradição. Então, seguindo nessa linha, passando por dono do laticínio, como que tem que ser esse posicionamento de marca quando ele vai começar um processo de identidade visual? O processo de identidade visual, quando a gente vai começar a pensar sobre ele, a gente pensa principalmente nisso que o senhor falou. Quem vai consumir aquele produto? Cada linha de produto que a pessoa vai lançar, né, que o laticínio vai lançar, vamos supor, igual você falou de iogurte. Eu quero um iogurte fit, né, vamos focar ali no pessoal, né, tá em alta, o pessoal agora, né, tá fazendo mais atividade física, graças a Deus, mas ele vai focar uma linha fit, uma linha infantil. Quando a gente percebe que a marca é boa, é quando a gente tem recursos imagéticos dentro da identidade visual que ela possa ir passando por essas fases sem perder uma identidade. Então a gente olha ali para um produto fit, a gente olha ali para um produto infantil, a gente olha para um produto artesanal, a gente tem que identificar a mesma marca. É da mesma origem. Vamos supor, ali, a gente tem ali diversas marcas no mercado, eu tenho que ver um produto da Itambé no mercado e identificar que é da Itambé. Então, quando a gente traz isso, né, para o laticínio, né, para quem está desenvolvendo uma nova identidade visual, a gente não pode pensar só no logo. A gente tem que pensar no conjunto da obra. O que vai complementar essa marca para além do logo? Como eu vou fazer para que eu tenha no futuro uma linha fit? Porque senão, quando eu chegar lá na frente, eu quero uma linha fit, aí vai ter que estudar toda a marca dele de novo, fazer um rebranding, né, que é a reestruturação de uma marca, e entender como que eu vou fazer isso dentro dos recursos que eu tenho, ou se eu vou reestruturar minha marca inteira. E aí, quando a gente olha para a prateleira dos mercados, às vezes a gente chega e fala assim, não, parece que eu tô comprando tudo igual, né? Qualquer um serve. Você olha assim, você vai na parte de tomate, por exemplo, às vezes você vê aquele tanto de vermelho. Aí você vai no produto lácteo, você quer light. Não, eu quero um zero lactose. Então tá tudo azul. Como é que você vai se destacar dentro dos produtos zero lactose? Mudando a cor. Primeira coisa, às vezes você vai mudar a cor, às vezes a estratégia da marca não é usar as cores tradicionais, porque aí lá na prateleira, no supermercado, junto com os outros produtos, a gente vai encontrar um diferencial, porque aí a pessoa fala, que engraçado, esse aqui é rosa, por quê? Tá, entendi, é outra marca, parece ser bom. Aí a gente tem ali, às vezes, uma decisão de compra por uma estratégia, inclusive, que pode ser adotada observando o supermercado. Então as cores vão influenciar na decisão de compra. Tudo influencia na decisão de compra. A gente olha primeiro, antes de provar. Eu posso ter o melhor produto dentro da minha fábrica. Melhor produto. Você pode ter o iogurte de morango, pedaço de morango de verdade. Ele pode ser o mais gostoso, ele pode estar super gostoso ali. Todo mundo que prova fala, não, é uma delícia. Se ele não tiver embalado de um jeito esteticamente agradável ao olhar, ele não vai vender muito, não vai. Eu quero complementar o que você está falando aí. Como eu visito muita fábrica, recentemente eu tive em 2 fábricas que o posicionamento do dono com relação ao produto que estava vendendo estava bem desfocado. Uma das fábricas é uma fábrica que trabalha com uma linha mais natural, né? De produto que ele está vendendo saúde.
E aí, no meio da conversa, você está falando isso tudo aí, eu estou linkando com os acontecimentos que tem nas fábricas que eu visito. E no meio da conversa, ele falou comigo assim, cara, eu não consigo destacar o meu produto dos outros concorrentes. E meu produto é um produto 100% natural. Eu não tenho aditivo, eu não tenho conservante. Eu trabalho com polpa de fruta de verdade. Eu não trabalho com nenhum tipo de agente químico. Meu leite é da minha própria fazenda, é um leite de extrema qualidade. E eu não consigo me posicionar. Aí eu fui ver o produto. A embalagem não comunicava, o rótulo não comunicava. O que ele estava querendo vender comunicava similaridade, igual você está falando, com os produtos que estavam na mesma gôndola que ele. Só que estava sempre R$2, R$3 mais barato. Porque o produto dele, por ser um produto mais natural, o iogurte era 100% leite. Não usava adoçante, usava só o açúcar mesmo. Ou tinha uma linha zero, sem açúcar nenhum. A polpa era uma polpa de verdade, que é mais cara do que um preparado. Só que o posicionamento de marca era como um posicionamento de marca de público CD, que era muito similar aos iogurtes de linha mais barata. E aí eu fui conversar com ele e falei, cara, como que você quer, que ilustra o que você está falando, como que você quer ter um produto de posicionamento diferente no mercado, sendo que a embalagem é igual, o rótulo é igual e não tem uma linha de destaque dentro, não tem uma linha de destaque falando que o produto é natural. Tem uma frase, produto 100% natural, mas não tem destaque nenhum. Não destaque nenhum. Falei, cara, vamos colocar um selo aqui, preto com laranja, falando um produto 100% natural. Vamos pegar uma marca. O primeiro, por exemplo, uma coisa que eu tenho para deixar para vocês aqui, pessoal, é o seguinte. Quem trabalha com um produto bom assim, quem trabalha com produto integral, por exemplo, iogurte, a embalagem não é embalagem leitosa e nem colorida. Embalagem colorida é posicionamento para quem trabalha com bebida láctea. Se vocês não entendem disso, eu vou deixar para vocês aqui por que disso. Quem trabalha com bebida láctea, o produto tende a separar de 1 a 2 dedos lá em soro. Então, visualmente, aquilo fica muito feio, muito ruim. Então, criou-se essas embalagens coloridas para disfarçar essa separação e colocou-se no rótulo agite antes de beber. Então, um iogurte, uma bebida láctea, ela tem que ser agitada antes de beber, justamente para incorporar de novo aquele soro que separou. E por mais que a gente coloque, a gente usa alguns aditivos para estabilizar e não deixar separar, acontece de separar. E não fica agradável aos olhos. Já o iogurte, eu recomendo que seja numa embalagem transparente, porque você tem que mostrar o que está ali dentro, não tem separação, é um produto natural. E qualquer cliente que a gente visitou esses dias, né? O iogurte bom, a Sim. embalagem linda. É outro posicionamento que eu ia colocar agora. Então, esse é o primeiro ponto. Ele estava com a embalagem leitosa num produto que não precisava ser leitosa. Tinha que ser um produto transparente. O rótulo não condizia. Aí a Marcela está falando que agora um cliente que a gente foi, que a embalagem é bonita, transparente, mostra o produto também é natural, iogurte puro, só que o rótulo não condiz nada com o que ele quer passar. O rótulo tem muita informação, é pequeno. Então, às vezes, a gente pensa no custo, eu estou falando aqui do que eu vejo, você vai complementar, a gente pensa no custo, cara, mas a embalagem é mais cara. Mas o rótulo, se eu for fazer um rótulo maior, ele vai ficar mais caro. Mas qual posicionamento que você tem? Qual público, né, você quer atingir? Qual público você quer atingir? Qual posicionamento você quer dar no seu produto? Sim. Porque se você não dá o posicionamento correto, às vezes você está deixando muito dinheiro na mesa por não vender o preço correto. Porque precificação de produto é importante. A gente não precifica simplesmente pelo mercado. A gente precifica por posicionamento de marca. Quem não tem marca acompanha o mercado. Sim. E é isso que eu até ia te perguntar. Na prática, como que a identidade visual, o designer mesmo, ele traz retorno para o caixa do cliente? Porque nós sabemos que o laticínio, a chave principal é a venda, né? Então, como isso agrega aí para na hora da venda trazer mais dinheiro para o caixa? A gente volta onde a gente estava, a gente estava conversando sobre o produto. Além de ser bom, ele tem que parecer bom. Não adianta nada a gente ter um produto maravilhoso e embalar ele de qualquer jeito. Ou não investir, pensar muito ali no custo. Porque às vezes uma coisa sai muito mais barata, mas aí você está perdendo o seu bolso. Porque se você tem um produto bom, aí sim
Você tem que investir em embalagem, embalagens bonitas, embalagens que valorizam o produto. E quando a gente vai aplicar, né, a criação de um rótulo, a embalagem conta muito. Porque quando a gente começa a desenvolver um rótulo, a primeira coisa que a gente pede é a medida. Qual que é a altura, largura, como que é a embalagem. Por quê? Porque isso vai influenciar onde o logo vai ser posicionado, onde eu vou colocar recurso gráfico, que vai ser foto de morango, se for de morango, ameixas. Ou então, pegar o próprio desenho que a marca às vezes vai ter já e já aplicar os morangos desenhados, uma linha que foi pensada junto com o desenvolvimento da marca. Então, quando a gente, né, recebe essas informações e vai para a produção dos rótulos, a embalagem conta demais. E fazer um rótulo que condiz com a embalagem só valoriza o produto. Por quê? Quando ele volta lá no supermercado, né, o consumidor volta lá no supermercado, ele vai olhar a embalagem. Quantas vezes a gente já não escolheu no supermercado, como consumidor, o produto que era de pote de vidro, porque era de pote de vidro? E o pote de vidro, se bem que tem também, né, uma composição ali mais legal, mas a maioria da pessoa não para ali para ler. Ah, não, deixa eu parar aqui e ver o que tem aqui dentro do meu produto. A gente sabe que é melhor. Então, quando a gente investe como consumidor, num produto que ele aparenta ser bonito, né? Ele aparenta ser bom, a gente está acreditando que aquilo é bom. E aí a gente prova e a gente fala, realmente, né? Isso aqui é gostoso, isso aqui é bom. Uhum. E aí a gente valida todo um trabalho que tem antes. O trabalho de quem escolheu, né, a embalagem de boa qualidade, a pessoa que aplicou bem a identidade visual ali naquele rótulo, e quem desenvolveu a logo propriamente dita, né, com os demais informações de marca, né, as tipografias, as cores que a gente pode aplicar ou não. Então, quando a gente olha ali, né, no produto, esse produto que tem a embalagem, né, mais gourmet, vamos falar assim, a gente sabe que é mais caro. Sim. A gente investe dinheiro nisso porque todos queremos comer muito bem. Queremos comer bem e queremos comer coisas boas. Então, quando a gente investe em produtos que são bons e a gente prova e valida que realmente é gostoso, vem um agregado de tudo isso que a pessoa já analisou antes. E às vezes ela não para analisar, não, realmente o logo é bonito. Ninguém faz isso assim no supermercado, não. É uma decisão inconsciente da pessoa. Então, quando a gente tem ali, né, um bom produto, uma boa identidade visual, a pessoa, né, o dono do laticínio, tem que saber valorizar aquilo que ele tem. Então, ele precificar de acordo com o posicionamento de mercado dele, né, saber entender que aquela linha é prêmio, se ele quer a linha prêmio, então ele tem que investir. Apenas o rótulo não vai comunicar que a linha é prêmio. Apenas a embalagem não vai comunicar que é prêmio, porque é um conjunto da obra. É um conjunto de todos esses elementos pensados para que gere essa sensação inconsciente na pessoa. Essa escolha inconsciente. E a compra é inconsciente. Você acredita que tem percepção de sabor melhor pelo contexto da identidade visual e do rótulo? Olha, isso é interessante, tá? Isso é interessante. Porque eu aos poucos, né, tô vendo assim sobre essas questões, principalmente quando tá lá escrito sabor, né? Quando a gente, o cliente comum, a maioria, né, não tá aí ligada que o sabor morango não tem propriamente morango, mas tá lá no rótulo, né? Tá lá escrito. Quando a gente toma, a gente tem a sensação pelo olfato, né? E aí, com a aplicação de um rótulo bonito e tal, a gente pode jurar de pé junto que tem morango ali. E que é melhor do que o outro produto. E que é melhor que o outro produto. Tem um estudo, já vou compartilhar um negócio aqui, que isso aqui é estudo, uma análise científica. Tem um estudo sobre 2 marcas de refrigerante, Coca-Cola e Pepsi. Isso aí está na internet, está disponível. Colocaram, olha como o posicionamento de marca interfere no consumo. Colocaram pessoas para fazer teste à cega com a Coca-Cola e a Pepsi. O refrigerante mais consumido no mundo é a Coca. E no teste às cegas, colocaram eletrodos na cabeça das pessoas que estavam fazendo o teste às cegas. E no teste às cegas, então, todo mundo que fez o teste colocou como se a Pepsi fosse mais saborosa. Elegeu.
E quando foi analisar qual parte do hemisfério cerebral estava sendo atingida no momento que ele estava tomando aquele refrigerante, era a parte da razão. Então quer dizer que racionalmente a Pepsi era melhor que a Coca. Só que depois foi fazer o mesmo estudo com as mesmas pessoas, em sequência, mostrando o que era o rótulo da Coca e o que era o rótulo da Pepsi. Colocaram os produtos para as pessoas consumirem, continuaram analisando com eletrodos os hemisférios cerebrais que eram atingidos, e nesse momento que o estudo passou a ser visível, né, eles estavam identificando qual produto que era, a Coca foi eleita mais saborosa. Só que na análise que foi feita do hemisfério utilizado, na Coca, já foi o hemisfério da emoção. Uhum. Então, racionalmente, a Pepsi é mais gostosa, mas emocionalmente a Coca é melhor. E o que vende mais? Razão ou emoção? Está comprovado que é emoção. Emoção. Porque você linka a Coca-Cola no almoço de domingo com a família. Uhum. Em momentos de Natal, em momentos felizes que você passa. Então, o posicionamento da marca diz muito do que a marca, do que é aquele produto e o que ele quer atingir. Eu estou falando isso tudo porque eu vejo um setor muito pouco posicionamento de marca. As empresas, cara, geralmente quem faz a identidade visual de um laticínio, eu vou te falar assim, pelo menos 50% deles aí foi uma pessoa que nunca passou, nunca teve um estudo profissional sobre desenvolvimento de identidade visual. Nunca estudou nada, simplesmente faz pelo que acha bonito. E pior de tudo, geralmente o dono determina como vai ser o rótulo. E a sua percepção do que é bonito é diferente da minha, como é diferente da Marcela, como é diferente do Willi que está aqui filmando a gente. Cada um tem uma percepção. Agora, o que eu vejo de uma identidade visual de verdade é quando você tem um estudo por trás e identifica o que é aquelas cores e aquela marca quer transmitir para aquele público, sem nenhum tipo de viés. É uma marca forte, né? Isso era uma pergunta que eu iria fazer. Muita gente acha que identidade visual é a escolha da logomarca. É a logomarca em si, como o senhor falou, por percepção, por gosto próprio, sem um estudo. E aí é que eu quero saber como que funciona o seu trabalho. Porque eu quero desmistificar aqui nesse episódio que a identidade visual é só uma logomarca. Você colocar uma vaquinha lá, pronto, é produto lácteo. Então, explica pra gente esse processo seu de criação de identidade visual, o que é o brand, a criação dessa marca forte e não só uma logomarca aí, né, de mercado, que eu sempre brinco aqui que gráfica faz, né? A gráfica pega e faz essa logo e manda rodar e é isso mesmo. Vamos lá. Para começo de conversa, para a gente entender como que funciona o processo de desenvolvimento, tem que entender que o design é uma profissão muito nova no Brasil. Então, quando a gente pega a palavra design, né, a gente entende ali, na faculdade, a gente entende que a gente resolve problemas. A principal ideia é resolver problema. Então, quando a gente pega um projeto, a gente quer saber qual que é o problema. Então, antes de tudo, antes de chegar no visual, antes de chegar em cores, a gente tem a etapa de pesquisa. Cada designer usa uma metodologia. Eu utilizo a metodologia do Double Diamond, que é o design thinking de um desenvolvimento onde a gente abre possibilidades e fecha possibilidades. E abre possibilidades de novo e fecha até chegar numa solução. Então, a gente tem que, né, no início, considere-se que eu não sei de nada. Então, considere-se que eu não sei nada do que a pessoa quer, nada do que é a empresa dela, nada do que é o setor. E aí eu vou fazer a pesquisa, né? Pesquisando sobre o que faz sentido para aquela marca, pesquisando o que o dono da empresa me falou, e com algumas ressalvas, porque muitas vezes o dono ele também não sabe o que a marca dele pode se tornar. Enviesado ali. Tá, né? Enviesado, que acho que como é o meu filho, né? Tem que ser parte de mim aqui. Não é parte de você. Você não tá fazendo a sua marca, a sua cara. Senão todas as marcas teriam um nome do dono. Então a gente tem que pensar numa marca que vai perpetuar ao longo do tempo, né? Então assim, se eu criei uma marca hoje, é a lógica, né? Eu criei uma marca hoje de roupa, vamos supor. Eu não posso envelhecer, a minha marca não pode envelhecer junto comigo. Comecei a vender para adolescente, aí eu vou começar a vender para adulto, aí eu vou começar a vender para idosos. Aí depois quando, né, todo mundo chega, né, na morte, aí acabou, a marca já era, ninguém vai administrar aquela marca.
fica preso a uma pessoa? Não pode ficar preso a uma pessoa. Então a gente pensa ali, faz uma pesquisa bem detalhada, entende o que faz sentido para a marca, desenvolve todo esse pensamento. Depois a gente pensa para quem é essa pessoa. Então a gente amplia nosso sistema, né, de pensamento. O que a marca pode ser? Aí a gente entende para quem a gente está fazendo. Qual que é a pessoa que a gente vai vender? Como a marca vai se comportar? Então a gente está afunilando aqui, né? Como a marca vai se comportar na rede social? Como ela vai se comportar em vendas? Como ela vai se comportar na gestão dela interna? Então a gente tem ali um afunilamento de novo, né? Fechando aqui as ideias. E aí eu cheguei nisso. Eu sei quem é a marca, eu sei para quem que eu vou vender. Agora eu posso pensar. Quais são as possibilidades? O que faz sentido dentro do que eu pesquisei em cores, psicologia das cores, o que cada cor comunica. Então eu vou lá, né, na pesquisa, gente, isso é ciência. O desenvolvimento de uma identidade visual não é puro gosto pessoal, não é gosto pessoal meu, não é gosto pessoal do dono, é ciência. Então a gente faz a pesquisa, a gente entende ali, faz a ideação de diversas possibilidades e depois a gente afunila de novo com as definições. Então eu viajei na maionese, tive várias ideias que não são aplicáveis na realidade e aqui a gente não pode descartar ideia nenhuma. Então a gente viaja realmente pensando em várias possibilidades, não desgasta nenhuma ideia, porque aqui nessa etapa quantidade é melhor que qualidade. E depois a gente vai afunilando para o que é real, para o que é viável, para o que é palpável e vai afunilando até chegar numa possibilidade de universo visual, com recursos gráficos que a gente pode aplicar nos rótulos, com a identidade visual, né, o logo principal, as suas variações, porque nem em todos os momentos a gente vai conseguir usar o logo, né? Se vai fazer uma animação, um easter egg, alguma coisa assim, a gente vai poder usar o logo inteiro escrito, Laticínio, fulano de tal. Não vai conseguir fazer todas as coisas que tem que ser feitas com uma marca usando apenas uma imagem, um estilo. Então a gente tem que ter esses recursos. E para chegar nesse ponto de entender quais são os recursos, tem todo esse processo de pesquisa, de definição, de entendimento, de busca, de realmente se colocar ali numa posição de que realmente você não sabe de nada sobre aquilo. E depois você usa, né, seus recursos ali, conhecimentos, né, sua bagagem de vida para estar ali terminando o processo criativo. E como é que você faz isso? Como é que você linka isso na história do laticínio, da marca? Da indústria. Da indústria, quer dizer. Não entendi a pergunta. Como que você linka isso tudo? Que você falou a parte técnica da construção da identidade visual, mas eu, como laticinista, dono do meu laticínio, eu tenho uma história por trás. Exatamente. Como que você linka essa técnica com a minha história por trás da minha marca? Coloca emoção, né, Exatamente. nessa parte técnica. No processo de desenvolvimento, a primeira coisa que a gente faz é uma reunião de briefing. E o que é isso? A reunião de briefing é a coleta de informações. Então a gente vai coletar tudo sobre a marca. Se aquele cliente tem missão, visão e valores já pré-definidos, como que a marca surgiu, da onde que veio esse nome dessa marca, às vezes é o nome da filha, eu já vi muitos casos, Sim, às vezes o nome da própria fazenda, né? Então, a fazenda que foi do meu avô, e aí continuou, a gente fez um laticínio e pronto. Como é que eu mudo o nome da marca dessa? Não tem como. Tem como. Então, a gente vê a história, né? A gente tem considerações, a gente tem ressalvas de acordo com a história, né? Então, nessa reunião de briefing, o cliente vai virar para mim e vai me contar como que foi a história dele, por que a marca existe, o que ele acredita que a marca pode se tornar. Então, a gente tem toda essa conversa, né? Eu também não vou fazer algo que a pessoa não goste, né? Então, tem perguntas do visual. O que você não gosta? Qual marca que você considera como referência? Isso tudo vai me dando respostas fragmentadas do estilo e do gosto daquele cliente. Então, a gente vai afunilando, né, o entendimento para onde eu posso pesquisar, porque eu também não posso chegar e pesquisar do nada. Né? Então eu vou, porque senão todas as pesquisas vão me levar no mesmo lugar, né? Se eu pesquisar laticínio lá, todas vão me levar no mesmo lugar. Então, com a história da pessoa, eu consigo entender. Entendi, ele tá me falando aqui que para ele é muito importante um lago da casa dele. Então, o senhor, cliente fulano, me manda foto do seu lago. Me fala por que é importante.
Ah, foi um piquenique na minha família. Ah, entendi. Então, algo para ele remetendo a piquenique faz todo sentido, tem uma história por trás, tem um significado. E aí a gente vai desenvolvendo o conceito da marca. Entende? Através da história de como ela começou, de por que ela existe, né? Do porquê que ela vai continuar existindo, para onde ela quer ir. Então a gente faz toda essa pesquisa, né? Essa conversa no inicial. Aí depois dessa conversa inicial, inicia-se o processo de pesquisa bem personalizado, de acordo com o que o cliente me falou. Você trouxe aí seu caderno? Mostra pra Trouxe gente. meu caderno. Como que é a construção? Isso. Quando a gente passa para a etapa de expandir de novo as ideias e viajar na maionese, ou até mesmo durante o processo, a gente começa a fazer desenhos. Manuais. Manual é importante. Filma pra tá? gente o caderno dela. Então a gente tem aqui o manual, é importante. Então aqui a gente tem um processo, né, de geração de alternativas, onde quantidade e velocidade é melhor do que qualidade. Então a gente faz esse grid aqui, né, quadriculado, e a gente coloca no tempo, né, o tempo que você determinar, eu coloquei 30 minutos, então em 30 minutos eu tive que gerar várias ideias. E a gente foi gerando, até no ponto de se tornar satisfatório, onde eu podia extrair daqui recursos para levar para o computador. Então, a ideia inicial, né, eu tenho o costume de fazer aqui, né, muita gente gosta de fazer em outros aplicativos, no tablet, propriamente dito. E a gente tem aqui diversos desenhos que a gente chega aí numa alternativa, né, para saber para onde que eu vou, né, o que vem na minha mente. Isso aqui vem muito da bagagem. Cada designer faz de um jeito. Dependendo do que você viveu, do que você viu, das coisas que você sabe, do que você pesquisou, aí sim você começa a fazer desenhos, né? A partir dos seus desenhos, a partir da sua técnica de desenho, você vai fazendo, você vai pensando, seu cérebro vai ligando o que você pesquisou uma coisa na outra e você vai tendo o processo criativo, né? Então, temos o processo criativo. A gente também, deixa eu ver aqui, ó. A gente também, né, dá a sequência aqui com relação a partes aqui, né, outras partes de desenho também relacionadas ao processo da criação. Então a gente tem aqui a parte manual, né, quando a gente coloca a mãozinha na massa, para depois ir para o computador e extrair o que é legal disso aqui que a gente fez, né, o que faz sentido levar para o projeto propriamente dito. Bem interessante isso aí, bem complexo. Eu não ia sair nada. Tem dom, né? Vamos fazer um desafio um dia aí e colocar. Pra mim, não é sua área, né? 5 minutos, o que sai? Mas é muito interessante isso aí, essa criatividade, não sei se é criatividade, é ciência, é estudo, logicamente. Mas para tirar toda essa ideia e para colocar no papel requer muito... É dom mesmo. E reafirma mais uma vez o que eu sempre falo com os clientes. Cara, não pega um primo, um sobrinho, um tio que acha que sabe fazer uma identidade visual e coloca para fazer de uma marca que vai perpetuar por várias décadas. Por várias décadas no mercado. Porque a gente vê no setor lácteo muito rótulo, cara, que você vê que às vezes foi criado no Word. Sim. Né? Sim. E produto bom, né? Produto bom, de qualidade, que teria que ter o posicionamento certo. Tem um doce mesmo, que eu sempre trago aqui pro pessoal, a Camila gosta bastante, que, cara, pra mim, ele tá bem próximo ao doce mais famoso do Brasil, que é o Viçoso. Ele é muito bom esse doce. Não tem uma comunicação real de marca, a marca não é legal. A identidade visual foi feita há muitos anos e nunca foi atualizada, e a pessoa que fez parece que não tinha muito conhecimento, então a marca é fraca, o pote é fraco de um produto premium. Então ele é comercializado no mercado como um produto CD, barato, e o doce é muito bom. Então eu vejo vários exemplos disso o tempo todo, e por isso que eu quis trazer isso aqui. Por isso que eu queria que você tivesse passado, eu queria que você passasse isso cada vez mais forte para o pessoal. Não é simplesmente fazer uma marca, é construir uma marca. E a construção da marca, pelo que você está me falando até então, tem 4 mãos, né? Vamos colocar assim, é o dono, é você, são pessoas envolvidas dentro do processo que vai determinar o que é uma marca. Para mim, vou puxar pro meu lado, é a decisão mais importante que uma empresa tem que tomar. Porque a partir da marca, você sabe o que você vai fazer com aquela empresa.
Porque tem algumas coisas, né, que a gente define junto, né, com a pessoa, junto com a pesquisa, que vão mudar o direcionamento do que você pode ou não fazer, igual você falou. Tem o doce de leite premium, não comunica. Não comunica. Onde ele podia estar se, desde o início, ele tivesse uma marca forte. Se ele tivesse uma marca que se posicionasse do jeito que ele merece. Então, isso aí não é um gasto para a empresa, né? Eu não estou gastando aqui com a beleza do produto. Eu estou investindo para que o meu produto pareça aquilo que ele é. Se é um produto bom, ele tem que parecer um produto bom. Se é um produto excelente, tem que parecer excelente. E tem que ser excelente mesmo, tem tá? que comunicar, Porque né? se for um produto, né, uma Não identidade adianta, visual, né? não adianta também. Se é uma identidade visual excelente, uma comunicação maravilhosa, a pessoa coloca na boca e fala, não é isso aqui que... Não que é aí, isso tudo, né, que mostra. não é isso tudo. Aí você... Então, assim, a gente tem que entender que não é um gasto. Não, você não está gastando, você não está rasgando dinheiro. Você está investindo na principal... na principal ferramenta que sua marca vai usar para sempre. Né? Papéis timbrados, eu vou até usar, né? Papéis timbrados, sua rede social, tudo, qualquer decisão que você vai tomar referente a posicionamento precisa de uma identidade visual. Como você vai contratar uma empresa de marketing se você não tem identidade visual? Como você vai fazer um rótulo se você não tem uma identidade visual? Não tem como. Você vai partir de que ponto, né? Então, assim, a pessoa que vai precisar fazer o rótulo seu, ela precisa receber todas as informações necessárias para fazer um bom rótulo. E a identidade visual é uma delas. Então, se você não tem uma boa identidade visual, dá 2 passos para trás, rapidinho. Não, você não vai ficar ali para sempre. Você vai fazer identidade visual e aí depois você continua a dar os passos. Porque senão, você vai chegar lá em cima com tudo estruturado, 200 produtos. Ah, não, agora eu quero fazer um rebranding. Olha o custo que você vai ter. Não tô falando que não vale a pena. Vale a pena, porque se não comunica o que esses 200 produtos falam, independente, você vai ter que voltar e fazer de novo. Então, aí você pode prevenir esse tempo que você investiu em fazer uma coisa aqui direito e avançar de acordo com a banda toca, né? A banda toca desse jeito, não tem como. Então, é uma das coisas mais importantes para serem decididas numa empresa. Primordial, né? A base. É essencial, não é luxo, é essencial. Uma outra coisa que eu ia deixar aqui, pessoal, consulte a marca de vocês e registre a marca de vocês. Importante, né, seu Wilson? Muito importante, cara. A gente pega aí marca que tem 5, 7 anos de mercado, atende um nicho pequeno, que é um nicho regional, então ele não tem conflito com outras marcas, com a marca registrada, vamos colocar assim, a gente teve um exemplo recente, né, disso. Você põe uma marca lá na sua cabeça, vou colocar o laticínio aqui, laticínio bom demais, um exemplo aqui, e não consulta a marca, se existe já alguma empresa com esse registro dessa marca, aí você coloca. Então, às vezes lá no Pernambuco tem um laticínio bom demais, né? E você colocou aqui em Minas, na região aqui minha de Sete Lagoas, bom demais. Pessoa de Pernambuco não tem acesso à região de Sete Lagoas, mas aí seu laticínio cresce, começa a expandir, você manda um queijo para o Nordeste, chega lá, o cara vê essa marca no mercado. E aí, não, essa marca é minha, não pode ser registrado. E aí move uma ação e você é obrigado a tirar toda essa marca do mercado. Eu estou falando isso com propriedade porque eu acompanhei uma situação onde a marca tinha similaridade com uma marca de cosméticos. Não era a mesma, uma do setor de cosméticos, outra do setor lácteo. Mas o nome era praticamente o mesmo. Um era X cosméticos, outro era X laticínio. Laticínio. Aí a marca registrada era dessa empresa de cosméticos. Quando esse produto chegou numa região onde era muito acessível para essa marca de cosméticos, ela moveu uma ação contra a empresa. E moveu uma ação contra a empresa teve que indenizar, além de trocar o nome, teve que trocar todas as embalagens, trocar tudo, ela teve que indenizar a empresa de cosméticos num valor significativo acima de R$100 mil, pelo uso da marca.
Então, o quão é importante você ter um registro de marca. Além de fazer identidade visual, de fazer tudo isso, se você não tem registro da sua marca, você não tem uma marca. Porque outra pessoa pode ir lá e registrar. Não é isso? Exatamente. E o que temos agora aí? Gente. Tá curioso. Resolvemos aqui trazer na prática o trabalho da Júlia. Falar é importante, mas mais importante disso é mostrar. E o Wilson, para quem não sabe, ele tem um laticínio. Tudo que ele ensina para vocês aqui nas redes sociais é com propriedade, porque ele vive diariamente essa gestão de laticínios. Então ele tem um laticínio e a Júlia ficou responsável por criar a identidade da marca do laticínio do Wilson. E aí tiveram, né? Tiveram a reunião, vocês dois de briefing, essa reunião que você falou com a gente. E nós decidimos apresentar aqui em primeira mão pro seu Wilson. Alguém sabe fazer ao vivo? Quem sabe fazer ao vivo. Para mostrar para ele tudo que a Júlia, toda essa criação da Júlia, a gente vai mostrar para vocês também em primeira mão. É isso Bora aí, lá? agora eu tô ansioso pra ver. Bora lá. Vamos lá, os gente. desenhos deu uma ansiedade aí, né? Vamos pro seu manual, então, tá? O manual de marca é a instrução. Quando contratar qualquer serviço e essa pessoa precisar de trabalhar com a comunicação, é encaminhar esse documento para ela, que ela vai ter, né, para onde eu posso ir. Vamos lá. Então, vamos lá. Pode ir? A primeira parte é o coração da marca. Então, a gente entende o que é a marca no mercado, né? O que é a marca, qual que é a estratégia, onde ela se posiciona. E uma das questões que a gente, né, apresenta primeiro é a metodologia. Então, a metodologia está aqui explicada, né? O processo como foi feito, como eu mostrei para vocês, Double Diamond, literalmente duplo diamante. Então, ele abre, ele fecha o processo de desenvolvimento. E a gente tem ali, na lateral, todos os processos, todas as ferramentas que foram feitas para chegar no resultado que eu cheguei. Então, né, tudo isso foi aplicado, né, nesse período de tempo que a gente precisou de desenvolver a identidade visual. Então, todas as ferramentas foram aplicadas. Vamos embora. Aqui é a minha linha de pensamento. Então, por onde eu comecei a minha pesquisa? Pelo Rio São Francisco. É a parte mais lógica. Então, onde eu não sabia nada do Rio São Francisco. Então, a gente foi iniciando a pesquisa por aí. O que é o Rio São Francisco? Como ele surgiu? Por que tem esse nome? Quais são os apelidos do Rio São Francisco? E a gente tem diversas questões ali que englobam, né, ao redor ali da sua marca, a partir do Rio São Francisco. E uma das informações muito importantes que o senhor me passou na nossa reunião de briefing é que o senhor gosta de ser constante. O senhor tem um padrão. Adivinha quem tem um padrão? O Rio São Francisco. Ele é perene. O Rio São Francisco é perene. Isso significa que ele não muda, que ele é estável, tá? Ele é constante e isso quer dizer que ele não seca, independente do período do ano. Então, por isso que ele é um rio rentável. Por que as pessoas gostam de trabalhar ali no Rio São Francisco? Porque tem várias embarcações ali no Rio São Francisco. Porque, além dele ser um rio de integração nacional, ele não seca. Ele sempre está dando frutos. Bora. E aí a gente tem a essência da sua marca, né? Perene como rio. A essência da marca é basicamente a característica que a define. Ela é indicada geralmente em 2 ou 3 palavras. Basicamente, perene como rio. Então, a essência da marca do Velho Chico é ser perene. Assim como o Rio São Francisco, a marca representa um fluxo contínuo de qualidade, cultura e confiança. Seu propósito é valorizar o que é autêntico de Minas, mantendo-se constante, serena e profundamente ligada às raízes que alimentam a sua história. Então, a essência da marca foi a partir desse conceito que a gente foi pensando no restante do desenvolvimento. Branding persona. A brand persona, né? Para quem que a gente está vendendo? Quem é? Como que ela funciona? Quem somos nós? Essa é a grande pergunta dessa etapa do desenvolvimento. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer um mood board. Pode passar, Marcos. O mood board é basicamente um quadro de humor, né? Então, aqui tem a explicação do que é um mood board. Pode seguir. E o mood board a gente faz inicialmente para visualizar o que a gente está buscando, qual que é a sensação, o que faz sentido pro processo de marca. Então, a partir daí a gente define o público-alvo, né? A partir desses conceitos, de tudo isso que a gente entendeu. Então, a gente tem ali, né, homens e mulheres de 28 a 60 anos,
classe A e B, que valorizam a autenticidade, a tradição, e são pessoas que veem o produto mais do que o valor, veem história, origem e propósito. É basicamente pessoas ali que estão na vida corrida, mas gostam de desacelerar um pouquinho, né? Então, valoriza uma tranquilidade, tá? Um processo tranquilo. Pode passar. E aí a gente tem um mapa de empatia. Esse mapa de empatia é muito importante porque quando o marketing pegar isso aqui, ele vai olhar para o mapa de empatia e vai falar, nossa, dezenas de conteúdo. Por quê? Mas para além disso, isso aqui é importante para entender o que ele está buscando no mercado. Então a gente entende o que o público-alvo sente. Seu público-alvo, ele está vendo ali o orgulho da cultura mineira sendo valorizado por todo o país. A cultura de Minas é muito valorizada pelo país inteiro, é um patrimônio nacional. Então, além da nossa culinária ser muito valorizada, a cultura, realmente a tradição, as raízes, vem tudo aqui de Minas. Então, a gente tem aí uma pessoa que pensa sobre isso, que fala assim, realmente, eu vou valorizar a cultura mineira. Então, ela prioriza Minas. Ela também, tá doida para passar mais tempo junto, com família, com as pessoas que fazem parte da vida dela, Então, apesar dela trabalhar, ela tá ali, buscando estar junto com as pessoas. Ela vê um mundo acelerado, assim como eu te falei, mas ela vê marcas que prometem demais e entregam pouco. Então, ela busca ali ver ver diversas ofertas e etc. Então, ela tá cansada de propaganda. Ali, ela entra na rede social, vê dezenas de propaganda, às vezes ela até um pouquinho low profile, porque não usa muitas redes sociais, justamente porque o mundo já está acelerado demais, então ela já começou a desacelerar, ela já está no caminho de volta. Ela busca ali, uma sustentabilidade, entende que os produtos, gosta de saber de onde que vem os produtos, ela recomenda, escuta recomendações de seus amigos e familiares, e o que ela vai ganhar, Ela vai ganhar a confiança de saber o que ela está consumindo, de valorizar algo que carrega uma tradição nacional, mineira, e ela vai consumir algo que representa calma, tradição e qualidade. E a dor dela é desconfiança dos produtos industrializados e o cansaço, porque ela está com pressa o tempo todo. E aí, a gente tem a definição da buyer persona. A gente falou da persona, para quem está vendendo. Mas a buyer persona é a representação dessa persona. Quem é o público-alvo? Através da buyer persona, a gente entende, a junção das características do público-alvo, esses personagens fictícios, e a gente tem a opção de humanizar com essa ferramenta. A família Andrade, ela representa o público-alvo porque são pessoas que valorizam suas origens, elas acreditam, é a família que acredita na estabilidade, ela busca o melhor para os seus filhos, sem abrir mão da tranquilidade e dos valores familiares. Elas vivem num ritmo acelerado, mas tentam manter a simplicidade, indo na casa dos avós no final de semana, Então, essas são famílias que vão visitar os parentes no interior, que mesmo, estando ali com a rotina corrida, buscam ali estar presentes com quem importa. Próximo passo. Aqui uma descrição, um pouco mais detalhada de quem são essas pessoas. Isso aqui é importante com relação, conexão e etc. com o marketing. Pode ir. E a vida dessa família. As questões de como essa família vive, as motivações dessa família, os valores e o uso das redes sociais. Essa família, como eu falei, é basicamente um refúgio, Ela busca o lar como refúgio. E a brand persona, quem é a marca? Porque a gente falou quem é o produto. Agora a gente tem que saber quem é a marca. A marca é a brand persona, que é a personificação, basicamente, o simbólico que vai humanizar. Tem várias formas de humanizar uma marca. A Magazine Luiza, por exemplo, escolheu usar a Magalu, Então, mas não existe só essa forma, Uma das formas é definindo isso aqui, que é basicamente uma liderança que inspira, tá? Assim como o Rio São Francisco dá a direção e o sustento por onde passa. O velho Chico representa constância, ordem e qualidade que perpetua. O arquétipo que a gente tem aqui é do governante. Então, uma das coisas que a gente pensa ali é o comportamento. Então, o governante é um arquétipo muito bom, que fala sobre o comportamento, representar autoridade, excelência e ordem, que é tudo o que a gente vem falando aqui de manter
uma ordem, uma qualidade, um jeito de fazer as coisas. Busca criar uma estrutura em meio ao caos e manter tudo sob controle, com estabilidade e visão estratégica, né? Então, a gente tem ali pontos positivos da marca, né? De estar usando o governante é um líder natural e responsável, organizado, disciplinado e confiável, é um modelo de referência e autoridade em seu segmento e zela por qualidade, eficiência e constância. Pontos negativos que o governante, a gente tem que tomar cuidado com ele, é parecer inflexível demais, né? E ter o risco de soar autoritário e pouco acessível. Por isso que o trabalho, né? Quando a gente pode passar para frente, quando a gente usa, a gente tem que usar bem, porque o velho Chico seria aquele tipo de pessoa que entra na sala e ninguém precisa falar. Nossa, aquela, né, fulano chegou, que a gente escutou a pessoa. Não, ele chega sereno, mas todo mundo sabe que aquela pessoa tá ali naquela sala. Então, é aquele posicionamento, né, que vem, que seja perene, que é tradicional, porém moderna em sua gestão. É aquela pessoa, né, como assim que eu falei, que fala pouco, mas quando fala, todos escutam. Tem gente que tem esse dom, né? Tá todo mundo conversando, e aí chega uma pessoa, ele fala, e aí todo mundo fica em silêncio para escutar o que essa pessoa vai falar. E quem usa o governante, ele tá trazendo isso para si, né? Colocando ali, sendo o guardião da excelência e da tradição mineira. Então a gente tem um papel no mercado. Dentro desse papel no mercado, né, o velho Chico se posiciona como referência de qualidade, confiança no setor de alimentos e produção de... isso aí tá errado. Aqui a gente tem cria ordem e eleva o padrão. Então, basicamente, a velho Chico, ela sempre, em todos os processos, ela sempre vai buscar elevar o padrão em sua gestão, em sua produção, em seu atendimento. Então, a importância de estar fazendo esse estudo é entender que a partir de... Não quer dizer que ele nunca vai mudar, quer dizer que toda vez que ele for fazer algo, ele sempre vai buscar elevar o padrão e manter esse padrão lá em cima. Então, o planejamento com relação fica que o consumidor confia, porque o velho Chico não faz improviso, faz planejamento. Então, é por isso que o consumidor vai confiar na marca. E realmente tudo que ela tá falando aqui é o que eu penso, viu, gente? Tudo que ela tá falando condiz com o brief que foi feito, com a conversa que a gente teve e faz parte do que eu entendo que tem que ser uma marca. Então não tem nada em vão aqui. E tudo foi conversado, né? Não, e parece que tá personificando sobre exatamente. Isso aqui. Você tá personificando o que eu entendo que é um negócio. É o jeito de fazer as coisas. Sim. Então eu deixei mais claro como que deve ser executado as coisas no mercado, como que deve ser executado as coisas no jeito de fazer, como deve ser executado no planejamento. Então, não é à toa que a estruturação de marca, quando a gente cria uma marca, a gente está pensando em como que vai ser a gestão daquela pessoa. Eu gosto de ser uma pessoa criativa. Então, não faz sentido nenhum você ter um escritório industrial. Por quê, né? Então, se você busca criatividade, contrate pessoas criativas. Se você busca uma marca que seja organizada, contrate pessoas organizadas. Se você busca uma marca que que seja líder no mercado, procure perfil de líderes no mercado. Quem vai estar, né, para além da marca, de como ela vai se comportar, faça o que você está vendo ali, que a marca é. Isso vai fazer com que você chegue na marca que você está desejando, naquela marca, naquele posicionamento que você definiu antes. Então, para a pessoa que está fazendo uma identidade visual e achando que está fazendo uma coisa bonita, tem muita coisa por trás. Olha o tanto de coisa que ela já apresentou aqui da minha marca, que ela vai apresentar agora, mas o quão complexo é a construção disso. Sim. E aqui tem mais um ponto geral ali sobre a postura de marca. Basicamente, o tom de voz sendo sereno e seguro. Então, a pessoa que, né, vai falando com calma, não tem a pressa de falar, não fala frases curtas demais que não tem sentido. Então, aqui tem um guia, né, de como conversar, um exemplo de como deve ser e o que evitar na hora de que você conversar. Pra gente evitar aquele ponto negativo, né, de ser frio demais, a gente tem aqui o tom emocional da voz, né? Então, para trazer emoção, a gente tem esse tom protetor. Você está protegendo a qualidade. Você está protegendo o consumidor de fazer uma boa escolha. Você está protegendo os seus funcionários tomando determinadas ações baseado na postura de marca. Vou passar. E aí, resumindo,
um resuminho desse tópico, né? Desse tópico aqui bem extenso, seguimos o mesmo curso, o da constância. Assim como o Rio São Francisco, o Velho Chico carrega em seu nome o compromisso de seguir firme, preservando o sabor e o valor do que é nosso. Então, a marca sua não reage, ela vai responder. Ela não compete, ela se destaca e ela não promete, ela cumpre o que ela fala. Tá? Sente o poder dessa marca. Sim. É basicamente isso. Isso aqui, ó, tem que estar em todos os cantos da empresa. Muito Um quadrinho em todos os cantos da empresa. Para todas as pessoas seguirem essa ideia. O seu funcionário... E isso aqui, no final, você entrega isso pro cliente. O cliente tem isso aqui. Tem isso tudo. Porque aí ele vai sentar, ler, estudar aquilo com a equipe de marketing. Ele vai sentar e estudar com o designer que vai desenvolver os rótulos. Ele vai sentar e estudar às vezes ele vai levar esse documento para uma mentoria e fazer... Como que eu vou aplicar isso aqui na minha rotina? O que isso aqui está falando? Uma mentoria já ajuda o pessoal a se adequar, né? A colocar isso aqui tudo em prática. Como que eu vou chegar nesse ponto aqui? Isso aqui é top, eu quero chegar nisso aqui. Na mentoria, né, às vezes tem um auxílio, tem uma pessoa ali para estar auxiliando. Qual é a tomada de decisão que eu tenho que fazer para que isso se torne uma realidade, não esteja apenas no papel. Sim. Né? Podemos. Enfim, o universo visual, tá? O universo visual chegou. E aqui a gente reúne todos os recursos e atributos que a gente desenvolveu, né? Então, tudo que foi desenvolvido aqui, o processo, vai estar tudo contadinho, explicadinho. Porque não adianta nada ter só o resultado aqui e aí a pessoa que vai pegar para estudar isso aqui depois não entender o que aconteceu no meio do caminho. Pode ir. Aqui, um pequeno resumo, mas esse resumo eu vou explicar, né? Isso aqui é bem para o pessoal pegar, sentar e estudar. Mas isso aqui tudo vai falar no próximo slide aí, pode passar. Tudo que vocês viram naquele caderninho, a gente tem aqui no processo de desenvolvimento do visual. Que legal isso aí. Então Muito a gente bacana. tem aqui um apanhado, né, de imagens. A partir do desenho a gente vem ali buscando também o cerrado, né, que é o bioma que está presente na cidade que está o laticínio. Então a gente trouxe imagens, cores que estão ali. A gente trouxe elementos que fazem sentido também para o Rio. Então a gente tem uma canoa de tolda que faz muito parte da história do Rio São Francisco. É uma canoa tradicionalzíssima. Tem até uma que é tombada hoje em dia, né? Então a gente que é da Lusitânia, se eu não me ressalvo o nome aí, a gente também tem diversos elementos, o produto propriamente dito, o que você comercializa, diversas gerações de desenho do que como que a gente poderia fazer diferente sem ficar ali competindo, né, com o que já existe. E a gente trouxe, sempre foi um pensamento de personalidade mineira. Como que eu trago o velho, né, o senhor que representa o governante. Esse homem sabe que vai estar ali me dando orientação, né, passando como que eu poderia representar, trazer o mineiro, né, para essa conversa, porque até o ponto a gente estava falando muito sobre o Rio e etc. Então, foi pensado, né, todas as pessoas que a gente vai na roça, o que a pessoa está usando? Um senhor está usando um chapéu. Então a gente trouxe o chapéu aqui, porque representa muito o que está em Minas Gerais. Né? Então, a partir de todo esse processo aqui, de todas as gerações, de todas as viagens na maionese que a gente faz nesse período que é de expansão de ideias, a gente vai afunilando. Então, pode passar para o próximo. A gente tem aqui o símbolo. Essa aqui é um recurso gráfico utilizado para momentos informais da marca, tá? Os momentos informais da marca, a gente utiliza o símbolo como onde eu não posso ter a minha identidade visual, o meu logo principal, eu vou usar ele como recurso gráfico. Então, seja ali no final de um videozinho que vai aparecer pulando, ou em alguma coisa. Então, a gente trouxe aí o recurso, né, de estar com o nosso chapéu e o produto. Porque assim a gente já informa diretamente. A pessoa bateu o olho e já sabe o que é. Sim. Ela bateu... qual que é o objetivo do símbolo? Bateu o olho e saber o que é. Então, eu não posso ficar mais de 5 segundos entendendo qual que é o símbolo. A gente tem que bater o olho e seguir. Aqui, para a linha, né, infantil, a gente não pegou o símbolo da marca, né, para a gente não perder a identidade. Uma coisa que eu sempre tô vendo aqui é que ninguém pensa para a marca infantil. Aí chega na marca infantil e fala, não, faz um desenho aí. Não dá.
tem que ter uma identificação com a identidade visual para a gente, né, fazer pelo menos uma linkagem, uma estrutura ali pré-montada para a gente ir para os produtos infantis. Então a gente tem aqui, né, o próprio símbolo, a gente vira ele aqui, né, então a gente continua com os mesmos elementos sem mudar nada e a gente adiciona 2 olhos ali para dar uma humanizada, tá? Então para a linha infantil a gente tem esse recurso que ainda assim a pessoa vai identificar que é da sua marca, vai ter sentido total com a comunicação que a gente vai ter para o logo e a gente segue aí com um recurso muito interessante para o infantil. E a gente tem aí, né, a representação, alguns padrões, alguns recursos que a gente pode usar. Calma aí, Marcelo. A gente tem aqui o logo, né? Então, como eu mostrei ali, né, o que foi desenvolvido foi a canoa toda. A gente tem ali o chapéu, o próprio Rio Queijo. Pode passar. Essa parte aqui, a gente tem aqui, né, tudo que foi somando, todos os conceitos que eu fui pesquisando. Então, eu mapeei, coloquei tudo aqui. Quais são os 4 tópicos que fazem sentido para o desenvolvimento, né, da marca. Então, a gente tem a canoa, o produto, né, a personalidade mineira e o rio. A próxima imagem é a sua identidade visual. A sua imagem é a sua próxima identidade, a próxima imagem é a sua identidade visual. E aí, eu quero saber. Pode falar. Eu aguento. Pedro que fala. Eu aguento. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pera aí, rapidinho, que esse episódio vai voltar. Mas interrompi essa gravação pra gente falar da nossa patrocinadora oficial, que faz todo esse bate-papo aqui acontecer. Nós estamos falando da Global Food. E com certeza, se você é dono de queijaria, laticínio, agroindústria, com certeza já ouviu falar desse nome. A Global Food está há muitos anos no mercado, trazendo tecnologias, informação e solução para tudo que tem a ver aí com a produção de produtos derivados do setor lácteo. E o mais legal é que a Global Food é aquela parceira que anda junto com o produtor, do pequeno ao grande, fazendo o pequeno e o médio produzir produtos como gigantes. Então, fica aqui o nosso agradecimento à Global Food, que firmou uma parceria com a Consulac e juntos vamos transformar o setor lácteo. Conto com você que está assistindo. E bora voltar para a programação normal? Top! Demais! Muito bonito! Velho, que interessante! Agora você vai entender o que foi feito para chegar nesse processo. Passa para frente. Orgulho, gente! A gente tem a parte de baixo da canoa, virou ali o V. Nós temos ali o remo sendo o L, um recurso para diferenciar ali, para ser diferente. A gente tem o produto sendo o pingo no i. E a gente tem o do velho, né? O que tem velho? Tem chapéu. Então, a gente tem tudo ligadinho e tudo isso em cima do que sustenta o rio. Muito bonito. Então, tudo em cima do que sustenta, que é o rio. É bem. E a gente espera que ele seja perene. Ele vai ser perene. Já é. Pode passar pra frente. Aqui é o raciocínio lógico, um grid, né? Então, a gente entende que todos os espaçamentos aqui fazem sentido. Então, a altura ali, né, com relação ao V, a mesma altura que tem o C, a mesma altura do O de baixo, a mesma altura do O de cima, tudo faz sentido. Os mesmos espaçamentos ali que o queijo tem, o rio tem, o laticínio vai ter a questão, né, o raciocínio visual. Isso cria uma harmonia para o nosso olhar. Se eu só pegasse da minha cabeça e colocasse lá, eu acho que desse tamanho vai ficar bom. Não vai ficar bom, porque o nosso olhar, ele peca. Ele é viciado. Então, a gente tem que ter esse recurso aqui para entender qual que é o melhor espaçamento entre esses pontos. A gente tem a aplicação em cores. Aquela última lá, volta, linda aquela lá. Bem bonito, viu? Muito bonito. Temos aqui, no negativo, a gente tem esse recurso aqui muito bom, porque muitas vezes a gente vai fazer rótulo, o recurso que a gente tem, né? Às vezes a gente só tem PNG, o fundo muito branco, então às vezes o que a gente quer colocar em cima, né? Às vezes tem um desenho que vai atrapalhar a visibilidade da marca, então a gente faz isso aqui para proteger a marca, né? Nesses casos, quando o rótulo for tiver algumas informações, foto, etc. Então a gente tem que ter esse recurso gráfico. A gente tem alguns padrões. Mas que lindo, tia.
É tudo recurso dele. Sim. É o chapéu, é a canoa, é o produto, é o rio. Então, Lindo todos isso os aí. elementos vão compor as produções. Essa é a ideia. E esses são os recursos gráficos. Esses são os recursos gráficos. O que vai envolver a marca para além do logo, né? Esse também de trás ficou volta. Ficou bonito Bonito. também. Esse fundo ficou lindo. Então a gente tem vários cores complementos, várias formas de mexer com a marca. Ela tem que ter várias caras. E tem que parecer a mesma. Então, a gente tem aqui as variações, porque nem sempre a gente vai conseguir utilizar. A gente precisa, às vezes, assinar um documento, às vezes a gente precisa de algum recurso fora do universo ali de divulgação do rótulo propriamente dito. Às vezes a gente vai fazer alguma camisa, às vezes enfim, precisamos de recursos, variações, né? São variações que não são logo, mas são variações do logotipo, né? Então, a gente tem aí, traz sem o nome da laticínio, a gente traz com uma outra composição. Então, são recursos bem interessantes para se ter na marca. E todos parecem, né, comunicam o mesmo sentido, tem o mesmo sentido, e todos têm os espaçamentos definidos, bem definidos. Aqui a gente tem as aplicações em cores, dos diversos tipos. E as proibições. A marca, ela é sua, mas você não pode fazer o que você quiser com ela. Porque senão, se você mudar tudo na hora de aplicar um rótulo, isso aqui é muito importante para você mandar para o seu designer. Você que está comprando aí uma identidade visual, as proibições é muito importante você mandar para o designer que vai desenvolver o rótulo. Por quê? Vai que ele vai e distorce a marca. Ninguém vai a identificação fica mais... Vai mudar a comunicação. Se você coloca ele tão translúcido que você não consegue nem ver, se você rotaciona, se você muda os espaçamentos, já não faz mais sentido. Então, temos proibições aqui também. A paleta de cor, por que eu escolhi a azul? Porque é rio. E por que eu escolhi o bege? Porque é terra. E as duas comunicam várias coisas. Pode passar. Comunica serenidade, lealdade, confiança, acolhimento, simplicidade e tradição. Tudo isso a partir dessas paletas que a gente tem aqui, a gente consegue trazer esse sentimento ali para a pessoa. Então, dependendo do que você quer fazer, você combina as suas cores, você faz a complementação. E o mais interessante é que as duas cores são complementares, ou seja, quando a gente pega o círculo cromático, uma paleta de cores assim bem grandona, você vê que as duas estão um no ponto do outro, na mesma linha. Por quê? Quando elas estão juntas, traz-se um equilíbrio na visual. Então a gente escolheu essa estratégia para trazer um equilíbrio visual ali. Entre todas as informações técnicas, né, que a gente precisa, que é o CMYK, que é o RGB, e todas as informações. O seu preto tá ali, você viu, né? O preto seu tá ali, o branco também, porque é importante a gente ter esse recurso também, que a marca faça sentido tanto com o preto quanto com o branco. Tipografias. Você está vendo a sua tipografia aplicada em toda a apresentação. Então, as cores que a gente usou nessa apresentação, a tipografia, são tipografias selecionadas. Então, ela funciona. Você já viu que funciona, porque a gente está vendo a apresentação. Então, a tipografia inicial, né, para Berlin Sans, para a parte, né, de títulos, de subtítulos, foi um recurso utilizado também no desenvolvimento do logo propriamente dito. Então, ela já comunica automaticamente, né, e vai fazer uma coerência visual. Quando você for aplicar em um rótulo, o título do seu produto vai estar conversando com o resto da sua marca. Então, a gente não vai selecionar uma tipografia aleatória que tem ali, né, que tem várias tipografias, tem um monte de tipografia quando a gente abre um CorelDRAW, um Illustrator. Para evitar isso, a gente pega a tipografia que a marca define. E aí a gente tem a Montserrat também, porque a gente tem diversas formas de trabalhar com ela. E ela tem o light, tem o bold, tem diversas variações quando a gente consegue destacar, inclinar a letra, né? Fazer diversas formas ali, um uso que complementa. Então, uma traz, né, uma personalidade e a outra traz uma calmaria ali, né, para a gente ler o texto de uma forma coerente. E os mockups, né? A gente tem que ver como que isso aqui vai funcionar. Então, bora ver. Isso. Eu quero esse copo, tá, senhor Wilson? Pode me mandar. Eu quero. Pode me mandar esses copos. Eu tô aceitando. Eu tô aceitando. Toda a papelaria. Uma possibilidade infantil, não sei
o que o senhor vai fazer com isso, mas tá aí de sugestão, tá? Designer aqui sugerindo. Sugestão infantil, achei muito interessante, bem comercial, tá? Um leite fermentado também, né? Pra gente trazer aqui pro nosso universo. Outro aqui pra fugir do seu universo também e perceber que uma identidade visual não quer dizer que eu vou trocar de segmento, que eu preciso trocar tudo também. Então, a gente tem que ter ali, né, a possibilidade de visualizar isso aí para expansões. Então, isso aqui é possibilidade de expansão. A gente tem mussarelas também aplicada. Muito legal. Nossa. Aqui? Queijo mineiro. Bem bom, com um desenho ali no fundo de um rio, né? Trazendo os elementos gráficos para a imagem. Fica bem interessante. E um doce de leite, né? Eu fechei com o doce de leite porque pega no meu coração. Ponto fraco, você Um ponto fraco meu aqui do doce de leite. E vamos conversar ali, pode passar para a última página. Agora eu posso aceitar feedbacks. Aceito seus feedbacks. Ué, eu acho que a gente tem que dar uma salva de palmas, né? Levanta pra dar uma salva de palmas, meu povo. Ô, gente, obrigada. Parabéns. Muito bom, Sensacional. muito bom. Parabéns. Não tenho o que falar. Muito top. Uma apresentação chave de ouro. Muito obrigada. Pra Muito conseguir Arrancar esse isso aqui do seu elogio. Wilson. Eu vi, nossa, seu Senhor. É isso mesmo. Sim, Mas é isso. É isso. Sua marca tá aí. Agora é só o senhor aplicar. Parabéns pelo trabalho. É, muito bem feito. Com muito carinho. Senti muito carinho. Senti um profissionalismo muito grande no que você fez. É incontestável, a marca muito bem feita. Vai ser aplicado, o rótulo vai ser rodado. E em breve a gente vai ver isso aí no mercado. Para finalizar aqui, aproveitando isso tudo que a gente viveu aqui, eu quero falar um pouco sobre o que a gente está fazendo aqui. Eu sempre comento com as pessoas que participam com a gente que tem algum contato com a gente, que eu falo muito do que eu vivo. E a gente trouxe a Júlia nesse podcast para falar sobre identidade visual e nada mais justo e certo do que mostrar na prática o que a gente faz. E o que está sendo construído aqui, o que ela mostrou, ela fez a minha marca. E eu entendo que para ela isso foi um desafio muito grande. Porque eu sou uma pessoa muito exigente com o que eu faço. E ela conseguiu transmitir isso com muita sabedoria e passou muita segurança no que ela fez. Então, a gente fala do que a gente vive, a Consulac é isso aqui. Nós temos profissionais de altíssimo nível aqui dentro. E por isso que a gente consegue chegar tão longe onde a gente quer chegar. Eu quero deixar os parabéns para toda a equipe Consulac, embora não está todo mundo aqui, mas aqui do lado a gente tem algumas pessoas que estão participando com a gente aqui. Eu quero deixar os parabéns aqui para toda a equipe da equipe Consulac, que é uma equipe brilhante. Embora eu seja muito exigente com o que eu faço aqui, lá fora, eu defendo toda essa equipe com unhas e dentes. Quem teve contato com isso já viu isso. E a prova viva do que eu estou falando está aqui agora. Então, mais uma vez, parabéns, Júlia, parabéns, Marcela, pelo Castlac, William, Camila, que gera isso tudo aqui, nosso comercial, a Tainara, que está aqui do lado, que traz vocês até aqui, nossa equipe de projeto, a Júlia, a Carla, que pega isso tudo que a Júlia fez aqui e transforma dentro da legislação e aprova dentro do Ministério da Agricultura, a Ana, que trabalha com a parte de programas de autocontrole. Então, sim, todo mundo da Consulac, não sei se eu deixei de falar alguém. Júlia. Muita gente. Falei dos principais. Então, assim, deixo essa mensagem no final desse Castlac, pelo orgulho que eu tenho dessa equipe, pelo que a gente se tornou. E deixar a minha gratidão pela confiança que vocês têm no trabalho que a gente desenvolve e no propósito que essa empresa tem. Então, finalizando isso aqui, eu vou encerrar com muito obrigado a todos e muito obrigado a vocês que estão indo desse lado, que acreditam na gente, que faz isso tudo acontecer. É isso. Júlia, parabéns, Júlia. Top.